Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí na nossa página, né, do Ciência Espiritualismo do Bem. Estamos aqui mais um dia com a live. Hoje quem vai falar para a gente é a Jéssica, que é médica da casa, que vai falar sobre o tema Mensageiro do Amor. E quero convidar para essa sexta-feira, às 7h30 da noite, né, a gente vai ter a live do William Jacob, lá de Uberlândia, que vai falar para nós sobre aprendendo com a dor. E no sábado, às 3h30 da tarde, o Adão Neto, lá de Uberaba, vai falar sobre o óbolo da viúva. Para a gente dar início hoje, vamos ler uma mensagem do livro Ainda é Tempo, psicografia de José Ribeiro, que foi fundador aqui da nossa casa, titulado Missionários do Amor. Viemos ao plano terreno para resgatarmos nossos grandes erros acumulados no passado. Despertar para a vida torna-se mais do que necessário, pois ainda estamos caminhando devagar, a passos lentos, não deixando de ser pequenos seres. Agora, conscientes dos nossos erros do passado e vencidos pela dor, pedimos à nossa Mãe adorável e bela que nos ajude a sair da escuridão. Estamos vivendo ainda em tempos novos, portadores de faculdades especiais, beneficiados e ajudados por nossos irmãos mais evoluídos, e colocando em prática todo o nosso potencial de trabalho. E desse modo, como a chuva que molha o terreno para plantar semente e produzir frutos saborosos e gostosos, assim é essa simples mensagem de amor. Nós nos apresentamos firmes e mais capacitados para novas provas. E somos conscientes do papel que temos em função dos nossos irmãos que virão depois. Nada somos senão instrumentos essenciais à nossa evolução. Avançamos um pouco mais, fazendo o máximo para que venhamos encontrar os métodos ideais aos nossos crescimento espiritual. Quantos esperam de nós uma palavra, um gesto amável? Aqui, todos nós viemos no sentido de cumprir provas e desenvolvermos tarefas edificantes, que poderemos cantar a beleza da vida. Que todos nós encontremos os nossos caminhos da felicidade e que o nosso inteligente e amado Deus nos ajude, nos dando oportunidade que ainda não tivemos. O trabalho é de luminosidade e o encontro com a divindade superior nos proporciona os princípios básicos e essenciais em nossa trajetória, com muito equilíbrio e perfeição. Sabemos que a vitória é bela e toda e qualquer solução poderá chegar para todos nós bem antes do que pensamos. Tenhamos paz e acreditemos em Deus e que pensemos na transformação sublime de Paulo de Tarso, tornando-se o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. Na estrutura de Eurípides Barçanufo, sendo arrastado na cauda de um animal de modo árduo e tormentoso pelas ruas da cidade e desencarnando na agonia de Joana d'Arc, queimada viva numa fogueira. Quantos outros se submeteram ao sacrifício? Diante de tanta maldade, que saibamos perdoar todos que nos ferem e nos caluniam. Então, aparemos os que precisam de nós, jamais interferindo na vida daqueles que não sabem o que é amor. Que sejamos bons, que o exemplo maravilhoso de Jesus nos ajude a melhorar os impulsos dos nossos corações. Somente o amor sublima a nossa vida e muda os mais duros sentimentos, facultando-nos pela plena renovação. Que não pretendamos ser desgastados como grandes missionários do amor. Queiramos uma vida melhor, mais digna e mais humana. Que Deus nos ajude, nos inspire para que possamos fazer um trabalho como bons missionários através do amor. Que Jesus nos abençoe. Pai Tomé, 29/4/2016. Então a Jéssica vai falar aqui para nós sobre Mensageiro do Amor. Fica à vontade. Obrigada a todos em mais uma noite de oportunidade
de um aprendizado enorme, tanto para mim quanto, principalmente para mim, né? Que é a oportunidade de estudar, de estar mais dentro das palavras, que tantas vezes, a maioria das vezes, vem para nos confortar e nos fazer entender qual o verdadeiro sentido, né, da existência, da preexistência de cada um de nós. Muitas vezes a gente se encontra totalmente perdidos, né, com dificuldades de avançar, de entender o que está acontecendo com as nossas vidas. E quando a gente pega alguma leitura, pega algo que fala sobre amor, que fala sobre Jesus, algo que fala sobre a espiritualidade amiga, vem como um conforto, é como se desse um remédio para aquela nossa doença da alma, né? Vem nos aliviar, nos confortar de uma maneira tão sublime. E a palestra de hoje eu vou falar sobre o mensageiro do amor. Essa mensagem, ela vem do livro Jesus no Lar, que Chico Xavier psicografou, né? Nesse livro, Jesus reunia ali os apóstolos sempre para poder falar por parábolas, para que eles se sentissem confortos naquela época. Era a maneira como Jesus tinha de dar o conforto para aquelas pessoas, né? E a oportunidade não era de muitas. Penso eu, quanto somos nós abençoados com a oportunidade a todo instante de estarmos bem esclarecidos, né, nas nossas dúvidas, nas nossas dificuldades. O quanto a gente está com a informação a todo tempo nas nossas mãos e às vezes a gente tem usado isso de uma forma tão negativa para a nossa vida. Então, naquela oportunidade, Jesus reuniu todos e contou para eles a história do mensageiro do amor. E nessa história Jesus conta que há muitos anos, né, talvez seja até algo parecido com o que a gente esteja vivendo hoje, eu acho que vai dar certo, de uma certa forma. A gente escolheu esse tema meio aleatório, mas eu acho que eu estudando, eu observei que está muito dentro, talvez até do que a gente vive, porque a mensagem fala assim: há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, né? Porque talvez tudo isso que a gente esteja passando nesse momento seja uma crise de ignorância e perversidade nossa. Talvez de coisas de passado que foram se juntando para que hoje a gente pudesse evoluir. Talvez se a gente tivesse mudado certos comportamentos e atitudes do nosso passado, talvez não seria necessário a gente estar passando por isso para que a gente aprenda hoje a sermos pessoas melhores, né? Talvez a gente tenha que aprender forçado, mas a gente aprende. Então, naquele tempo de dificuldade, de crise, Deus enviou um mensageiro da ciência. Esse se transformou naquela época em um professor. Ele amava letras, né? Ele gostava de estudar, ele se apaixonou exclusivamente pela inteligência. Então, o que acontece? Ele saiu da área dos mais humildes, ele queria estar perto dos mais inteligentes, daqueles que podiam oferecer para ele uma troca muito grande de sabedoria. Ele afastou da multidão, daqueles que ele precisava de agregar conhecimentos. Ele só queria buscar. Ele não queria oferecer aquilo que ele sabia, sendo um enviado de Deus exclusivamente, ao invés de ajudar aqueles que Deus que mais precisa no momento, porque quando a gente quer encontrar Deus em algum lugar, olhe para o seu próximo, né? Se você quiser encontrar Deus, olhe para o seu irmão do lado, principalmente aquela pessoa que mais passa dificuldade. Então, esse professor, naquele momento, ele se afastou da multidão e dos inocentes, dos menos esclarecidos, ele era inacessível às pessoas comuns, as pessoas que precisavam, tinham várias dificuldades de aprendizado. Ele se afastou dessas pessoas. Por quê? Por puro interesse próprio. Ele queria buscar abranger mais e mais conhecimento. E quantas vezes a gente é assim? A gente busca um conhecimento aqui, ao invés de tentar distribuir esse conhecimento para as pessoas, a gente muda de patamar. A gente quer estar com pessoas que venham nos dar esse conhecimento. Eu até acho certo buscar mais conhecimento com pessoas.
Mas o que vale ter o conhecimento se eu não uso ele de um fim proveitoso na minha vida? Que talvez seja passar para as pessoas um pouquinho que eu aprendi, né? Então o conhecimento ele fica bem vago, sem sentido nenhum na nossa vida. Deus, então, ali observou a incapacidade daquele ser de assumir o seu papel que ele quis que aquele ser fosse. Ele então enviou para a terra um médico admirado, um médico que tinha muita facilidade de atender, de entender de doença, de cura, de remédios. Mas este somente, por mais uma vez, só queria ter contato com os enfermos importantes daquela época. Com pessoas que iriam dar para ele uma moeda de troca, com pessoas de alta influência da época. Afastou-se mais uma vez aquele médico, mais uma criação que Deus fez exclusivamente para ajudar as pessoas naquele tempo, afastou-se, né, das multidões e foi somente atender as pessoas importantes. Ele selecionou a quem eu ajudo e quem eu não ajudo. A quem ele podia ajudar somente pessoas que dariam para ele uma recompensa de volta. Deus, então, determinou a vinda de um guerreiro sério. Esse tinha habilidade com a espada, ele tinha o poder de defender várias pessoas. Mas esse se pôs à disposição somente dos homens daquela época, dos astuciosos, dos vingativos. Ele afastou-se das pessoas humildes. Ao invés de defender aquelas pessoas que procuravam por justiça na humildade, ele foi somente atrás das pessoas ambiciosas, das pessoas que queriam fazer guerra pela vingança. Deus, vendo que fracassou mais uma vez na sua missão, ele enviou um artista aqui para a terra. Esse se isolou num salão enorme dos ricos e dos fartos, compôs música para que as pessoas pudessem se embriagar naquela época, e era dito como o astro, né? Como muitas vezes a gente conhece aí os astros da música. E esse se afastou das multidões, né? De levar uma certa alegria para aquelas pessoas. Ele se isolou com as pessoas importantes daquela época também, para que pudesse satisfazer somente aquele grupo de pessoas. Foi então que Deus, tão preocupado com as negações que ele teve, ele enviou para a nossa terra um mensageiro do amor. Esse, por sua vez, ele se compadeceu com o professor, com o médico, com o guerreiro e com o artista. Esse se comoveu com a multidão, ele se tornou verdadeiramente um trabalhador de Deus. E o que essa lição vem nos ensinar? Será que esse mensageiro do amor, que fala que é o texto, que é a mensagem desse texto, qual que é a lição que ele veio nos trazer? Ele escolheu a quem ajudar? Ele podia ter somente ajudado aquela multidão, porque era para isso que Deus tinha enviado. Olha, vai ajudar os humildes. E os outros 3 tinham fracassado na missão, só o mensageiro do amor que veio com essa intuição. Só que ele, além de se compadecer com os humildes daquela época, com toda a multidão, com os ricos, com todo mundo, ele se compadeceu também com o professor. Ele se compadeceu com o médico, com o guerreiro e com o artista. Ele não escolheu a quem ajudar. Ele ajudou a todos que queria. Esse agiu em benefício de todos. Ele desdobrou-se para provar que era o merecimento da confiança que Deus lhe tinha lhe dado. E quantas vezes a gente se acomoda por não querer ser pessoas melhores, né? Por não fazer por merecer a confiança que Deus nos dá todos os dias, que é a oportunidade de abrir os olhos, de ter saúde, de às vezes mesmo com uma dificuldade de saúde, a gente ter a oportunidade de crescer, de aprender todos os dias, né? A gente não precisa ser nenhum grande médico, nenhum professor, nenhum grande cientista para ajudar alguém. Eu não preciso ter uma obra enorme para que pessoas se virem para mim e falem: nossa, você é muito bom. Se eu conseguir ser alguém melhor para mim mesmo e depois para as pessoas que convivem comigo diretamente, e
e essa bondade for disseminando, for criando uma sementinha em cada uma das pessoas, se essa mensagem de amor, se essa bondade, se a gentileza for disseminando em cada uma das pessoas que cada um de nós convive, a gente estará sendo grato com a confiança que Deus nos deu. Porque Deus não quer que cada um de nós sejamos grandes heróis, não, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu não faço nada, porque às vezes eu não tenho condição de ajudar grandes pessoas, grandes casas e tudo, e acaba se omitindo, né? Da responsabilidade de ser uma pessoa caridosa. Por que as pessoas fazem isso? Pela falta, às vezes, até da informação. Aí vem aquela frase que Jesus nos disse, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E qual que é a grande verdade de um mensageiro de Deus? Todos nós somos mensageiros de Deus e missionários dele. Todos nós estamos aqui para cumprir uma missão. Para cumprir um feito, para perdoar alguém, para conversar com alguém, para ajudar alguém a ser melhor. Todos os dias, ao abrir os olhos, a gente tem missão de nos tornar pessoas melhores e, através dos nossos exemplos, influenciar pessoas a serem melhores. Porque a melhor forma de se ajudar alguém ainda é com seus exemplos. A gente pode tirar uma reflexão desse texto com o seguinte pensamento: será que todos nós que somos enviados de Deus estamos aproveitando as oportunidades, eu diria diárias, momentâneas, de minutos, de segundos, de ser uma pessoa melhor? A gente tem pensado o porquê, o motivo de eu estar encarnado nessa terra. Talvez o momento que a gente esteja vivendo seja o momento que a gente tenha mais tempo de pensar quem a gente vai ser, o que a gente vai ser, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o real sentido da minha existência? Será que a minha existência é nascer, crescer, estudar, trabalhar, formar uma família, comprar um carro, viajar, ficar velho, morrer? Será que eu preciso viver nesse mundo quadrado assim? Qual que é o real motivo da minha existência? Esse texto ele vem nos trazer que o real motivo da nossa existência, de cada um de nós estarmos encarnados nessa terra, para que a gente possa tornar nós pessoas melhores e assim influenciar pessoas melhores ao nosso lado. Que a gente pare de dividir, né, em grupos, muitas vezes a quem eu ajudo. Né? Então eu vou ajudar pessoas desse meio ou desse meio. A gente vive num mundo hoje em dia que, se a gente não tiver uma certa influência com as coisas, a gente não consegue nada. É muito difícil, coisas básicas da nossa vida, se você não tiver um conhecido que trabalha naquele lugar. O porquê? Porque a ignorância tomou conta das pessoas. E por muitas vezes as pessoas agem de má vontade. Eu ajo de má vontade porque naquele momento eu não estou atendendo um conhecido meu. Eu não estou fazendo por alguém que eu amo. Então aquela pessoa, ela pouco me importa. E o texto vem nos trazer que a única coisa capaz de nos unirmos é somente o amor. Não foi toda a inteligência do médico, toda a sabedoria do professor, não foi toda a coragem do guerreiro e não foi toda a leveza de um artista. Foi somente o amor que foi capaz de unir a todos ali, para que todos saíssem em benefício naquela época, para que o mundo saísse daquela crise de ignorância e perversidade que ele vivia. Foi somente o mensageiro do amor que conseguiu fazer com que as coisas se acalmassem, se entendessem. E aposto que o texto não tem continuidade, porque isso é uma parábola que Jesus fazia para os seus apóstolos. Mas aposto que foi através dos seus exemplos que esse mensageiro tornou pessoas, conseguiu transformar o maior número de pessoas possíveis. Então, através do nosso exemplo, através do nosso amor, que a gente vai conseguir evoluir. Todos nós somos criados para evoluirmos.
A evolução que a gente escuta sempre é a evolução moral, a evolução intelectual. Muitas vezes a gente se preocupa em evoluir intelectualmente e a gente vai deixando a nossa evolução moral de lado, né? Então eu preciso conhecer muito, eu preciso estudar muito, eu preciso saber sobre economia, eu preciso saber muito sobre o espiritismo, eu preciso saber muito sobre as coisas do mundo. E o que esse conhecimento tem me transformado como um ser? Um ser em si que eu falo, um ser humano melhor, um ser espiritual melhor. O que esse conhecimento, o que a minha intelectualidade tem me feito melhor? Uma reflexão que a gente pode trazer para esse tempo que a gente tem escutado bastante na televisão e talvez a gente não tenha refletido da forma certa, mas que agora não adianta o seu poder, o seu conhecimento, o dinheiro que você tem, as pessoas que você conhece, os benefícios que você pode oferecer. Se acontecer algo com você ou com a sua família, se o estado de saúde entrar na calamidade total, seja ele público, seja ele público ou particular, tudo que você tem não vai te adiantar em nada, porque não vai ter um lugar para que você possa receber o seu tratamento. Então, o que adiantou todo esse tempo? Eu ter construído grandes riquezas, eu ter dotado de conhecimento de pessoas influentes, de pessoas que podem me dar algum benefício. O que adiantou eu estar deixando a minha moral de lado? Muitas vezes a gente ultrapassa pessoas, a gente quer deixar as pessoas para trás para que a gente possa dar aquele salto na frente, né? Pular a fila realmente, furar a fila na frente dos outros. Agora, nesse momento, não adianta nada. Nesse momento atual que a gente vive. E a gente foi criado para que a gente possa evoluir. Talvez seja uma dificuldade muito grande que a gente vai ter agora. Mas às vezes a gente aprende só pela dor. A maioria das vezes a gente ainda vai aprender pela dor. E eu acredito que umas boas encarnações pela frente, só a dor vai nos fazer pessoas melhores. E aí depois da dor, vem o amor para cicatrizar essa ferida. Porque enquanto a gente insistir na dor, na falta do perdão, na dificuldade, nos interesses próprios, e acumular riqueza, acumular conhecimento, e nada de preencher aquilo de amor, nada de preencher aquilo de benevolência, nada de preencher aquilo de resiliência, dessas coisas bonitas que a gente escuta todo dia nas redes sociais, nada disso vai valer a pena. Nada vai valer tudo que eu possa acumular, se eu não colocar amor em tudo que eu faço. O título da mensagem é o mensageiro do amor. Será que a gente tem praticado um pouquinho desse amor? Eu vou falar, esse amor, o amor que a gente conhece é aquele amor de pai e mãe, o amor do relacionamento, o amor de amigos. Mas até esse amor que a gente conhece, ele é um amor de interesse, ele é um amor de posse. Então eu só amo aquela pessoa até o momento que ela está fazendo tudo que eu acho certo. Até o momento que ela fala o que eu quero ouvir. Até o momento que ela é quem eu quero que ela seja. Se aquela pessoa desvia um pouquinho do caminho, eu já não a amo mais. Ou senão eu a amo, mas eu tenho que deixar. Eu não posso nem um pouco compreender as suas dificuldades. Né? Então o amor que o mensageiro do amor vem nos trazer é o amor sublime de Deus. Será que a gente tem praticado esse amor sublime ou a gente tem vivido para as nossas paixões? A gente tem usado o nome do amor para ferir pessoas. Porque a gente acha que a gente é dono de tudo e de todos, da razão, do julgamento. A gente até escraviza os nossos sentimentos em nome desse falso amor. A gente às vezes deixa de ser quem a gente é, de nos tornar pessoas melhores, por causa desse falso amor, dessa paixão, né? A paixão pelo carro novo, a paixão pelo seu relacionamento, a paixão pelo pai, pela mãe, pelo filho. E a gente deixa de amar sublimamente as pessoas, a gente deixa de sentir esse amor crístico que existe dentro de cada um de nós. Porque dentro de cada ser existe uma força muito grande chamada o amor crístico, o amor de Cristo em cada um de nós. Esse amor, quando você consegue acessar ele realmente, você se cura. Você cura o seu campo mental,
você cura seu corpo físico, você cura principalmente o seu corpo espiritual. Porque o que vai te acompanhar ao longo de todos os tempos é o seu corpo espiritual. Então ele precisa sempre estar em movimento, sempre estar sendo curado, sempre estar recebendo os remédios necessários para que ele possa te ajudar a caminhar nesse período que a gente está vivendo, dessa encarnação agora, que é o momento em que a gente tem um pouquinho de credibilidade para falar, né? Então, nesse momento agora, esse amor crístico, se eu conseguir acessar ele, ele me cura de quase todas as dificuldades que eu tenho. Mas existe algo que fica abaixo dele, mas que tampa esse amor crístico, que é a minha ignorância, que é o meu egoísmo, que é o meu ego. Então eu preciso, como que eu posso amar as pessoas dessa maneira? Se eu sou egoísta, se eu tenho ego maior que tudo, se eu sou ignorante, se eu não estou pronta para ouvir ninguém, se antes de uma pessoa falar, a forma como ela anda, eu já julgo, né? Às vezes vem uma pessoa ali de uma vestimenta que eu não acho que não é parecida com a minha, então eu já julgo aquela pessoa sem nem saber quem é a pessoa, qual é a procedência daquela pessoa. Eu a julgo porque eu fui criada numa sociedade que define padrões, que a gente vive de padrões, né? A gente tem que entender que a nossa missão aqui na Terra, qual que é a nossa passagem, né? A gente busca conhecimento, a gente quer saber de tudo. Mas a gente tem que, mais uma vez eu vou falar, usar esse conhecimento intelectual para que o caminho serve para a nossa evolução, né? Para nos realmente dar aquele salto para a nossa caminhada. E o nosso preenchimento material tem atrasado demais essa evolução que a gente busca. Por quê? O professor, porque o médico, o guerreiro e o artista, eles estavam totalmente presos ao mundo material. Eles estavam presos à fama, ao dinheiro, presos a tudo que aquela sociedade de nome e renome podia proporcionar para eles. A gente está tão aficionado no material inteiro em possuir, nos nossos status que a gente pode mostrar, que às vezes quantas vezes a gente não se sente triste por não conseguir algo que a gente considera importante para aquele momento. Eu falo algo material, no caso. Talvez eu queria tanto trocar de celular, eu não consigo trocar meu celular e aquilo me deixa triste. Eu queria trocar minha moto, eu queria ter um carro novo, mas eu não consigo. Eu vejo quantas pessoas sofrendo nesse momento. Tipo assim, lógico que muitas pessoas vão passar dificuldade, né? Isso não é uma coisa radical, não, mas várias pessoas vão ter, sim, um arroz, uma comida básica. Não vou citar comidas aqui, não. Várias pessoas vão ter essa oportunidade de ter o básico, porque a gente precisa do básico para viver. Mas essas pessoas estão sofrendo tanto com medo do que pode acontecer com a economia, com a falta do dinheiro, que está atrasando a evolução material, a evolução espiritual dessas pessoas. Quem sabe esse caminho que a gente vai passar é para a gente aprender a dar valor no que a gente tem, para a gente parar de gastar com o supérfluo, para a gente aprender a dividir com as pessoas que menos têm. Porque muitas pessoas estão preocupadas nas riquezas que eles vão perder nesse momento. E quantas pessoas vão ter ao menos o mínimo para comer? Porque várias instituições estão paradas, não podem trabalhar. Várias instituições que ajudam pessoas estão nesse momento perdendo suas arrecadações porque o país está, infelizmente, entrando numa crise. E existe outro grupo de pessoas que estão pensando, nossa, nesse mês eu não vou acumular riquezas, esquecendo que a gente precisa do básico para viver. E que grande parte da população não tem sequer o básico. Não tem sequer, a gente está vendo mais as reportagens aí, eu mesmo vi uma reportagem que eles fizeram, né, numa favela, e aí eles entrevistaram uma senhora, perguntaram para ela como que ela está fazendo para se prevenir, né, do coronavírus, do Covid-19. Ela pegou um plástico assim, com um tantinho de sabão, e falou, isso aqui que eu tenho para tomar banho, para lavar, tudo. E eles eram tipo umas 5 pessoas em casa. Então, se a gente tiver noção que
pessoas não têm nem sequer o básico para se prevenir. E talvez a gente tenha tudo e a gente ainda está preocupado com o que eu vou deixar de ganhar e quantas pessoas estão precisando. A gente se sente fracassado por isso, né? Triste, angustiado, depressivo, e aí você consegue trocar seu carro e a depressão não passa, mas viajar não vai me fazer bem, eu faço a viagem e a depressão continua. Eu consigo uma promoção no meu emprego e a depressão continua. Por quê? Fulano é bem sucedido, ele não pode ter depressão. O Whindersson Nunes era bem. O Whindersson Nunes, né? O humorista era bem sucedido, não pode ter depressão. Saiu uma reportagem que a Bruna Marquezine estava com depressão. O único comentário que a gente ouvia era: nossa, mas a menina toda a vida foi famosa, foi rica, tem boa condição, ela tem depressão. Então, talvez através daí a gente possa tirar o nosso entendimento. O dinheiro é capaz de privar das suas tristezas? O dinheiro é capaz de te livrar das dificuldades de crescimento moral? O dinheiro é capaz de fazer você evoluir como espírito? Talvez o dinheiro ele tenha um alicerce muito importante, ele te dá uma base para que você possa, com mais dificuldade, com mais facilidade que as outras pessoas, conseguir certas coisas. Mas quando ele é usado de uma forma errada, ele, ao invés de te ajudar, ele te dá uma rasteira. E as pessoas começam a buscar incessantemente aquilo pelo material, por tudo, porque eu preciso. E depois, quando elas já conquistam tudo, elas querem ser famosas, ser conhecidas. E quando elas já conseguiram de tudo, elas encontram pessoas totalmente vazias. E essas pessoas começam a se isolar. Aí elas precisam buscar o recurso, infelizmente, nas drogas, nas bebidas, nas baladas. Por quê? Porque não existe mais nada que satisfaça elas como ser humano. E a única alternativa é essa. E vai cada vez mais deixando o espiritual de lado. E cada vez mais vem as forças negativas te arrastando para o que te deixa mais para baixo. O nosso espiritual lá em cima e a gente lá embaixo. Então é isso que atrasa a nossa evolução. É a nossa busca, o nosso prendimento pelo material. A nossa preguiça, né? De às vezes pensar, buscar o conhecimento e saber viver ele. Acabando aqui já. Para que a gente consiga ser um mensageiro do amor, um trabalhador de Deus, a gente acha que a gente precisa fazer uma caridade para que a gente possa abranger várias pessoas. Por exemplo, aqui o CEUP, hoje a gente está aqui fazendo a palestra, a gente, cada dia de atendimento, atende em média de 100, 120 pessoas. Então, se eu for abrir uma casa para mim, teoricamente falando, tá? Então eu não posso começar com uma coisa pequena. Eu tenho que ir lá falar pelo menos para 120 pessoas. Aí, por quê? Porque eu acho que eu não estou fazendo o meu papel direito. Ou porque aquilo, mais ainda, não alimenta o meu ego. Né? Porque aquilo não alimenta o meu ego. Esse é que é o problema. Por isso que a gente não está disposto a fazer caridade sem ser visto. A gente não está disposto a orar pelas pessoas sem ser visto, sem contar para as pessoas: olha, eu orei para você. Porque a gente precisa alimentar o nosso ego com isso. E para a gente ser um mensageiro de Deus, a gente precisa apenas ser amor. E quando a gente atinge esse amor, que eu já falei anteriormente, a gente não precisa de muito. A gente não precisa ser visível, as pessoas não precisam nem saber que a gente existe. A gente precisa dar bons exemplos na rua, né? Talvez você passou a ter uma boa atitude perto de alguém que nem te conhece, aquela pessoa se sentiu tão tocada por você ter aquela atitude que ela pensou: que bacana, vou tentar ser assim também. Porque foi tão bom que aquela pessoa fez, aquela jovem teve uma atitude tão bacana respeitando aquele idoso, né? Então vou tentar ser uma pessoa assim também. A gente ainda escolhe, né, para quem a gente vai fazer a caridade. É outra coisa que esse texto vai trazer uma reflexão. Porque todos esses escolheu para quem eles iam fazer caridade: o médico, o artista, o professor, o guerreiro. E aí que mora um dos nossos grandes erros. Por que eu preciso saber para quem eu vou fazer caridade? Quem merece a minha caridade? Eu sei quem merece a minha caridade.
Somente Deus pode julgar e apontar as coisas. E quando eu começo a julgar e apontar pessoas a falar, essa pessoa não merece isso, essa pessoa não merece aquilo, mas eu ajudo tanta pessoa e a pessoa não melhora em nada, o que acontece? Eu estou me colocando no lugar de Deus. E as pessoas que às vezes a gente mais julga, as pessoas que mais precisam de nós, que é essas multidões, né? Muitas vezes essas pessoas que estão nas ruas, muitas vezes não, todas as vezes são as pessoas que mais precisam do nosso amor. São as pessoas que mais precisam da nossa oração. São as pessoas que mais precisam do cobertor. São as pessoas que mais precisam de um alimento. E a gente só afasta essas pessoas. A gente tem que se esforçar, tá? É preciso a gente se esforçar para que a gente possa ser melhor. A gente tem aceitado que realmente a vida não presta, né? A gente tem vivido assim, a vida não presta, é tudo ruim. Mas o porquê? Para que eu vou me esforçar para ser alguém melhor? Se eu me esforço para ser uma pessoa melhor e a pessoa do meu lado me esforça, ela acaba me atrapalhando. Se cada um de nós conscientizarmos, em fazermos, em tentarmos, pelo menos tentarmos, se a gente vai conseguir é uma consequência. E ser cada dia, cada semana, cada mês melhorar algum defeito, tentar ser alguma pessoa melhor. E não faça as coisas por pai, por mãe, por marido, por esposa, para filhos, para avó, para patrão, não. Faça por você mesmo. Tenta ser uma pessoa melhor por si mesmo, por se sentir bem de ser bom. Seja um mensageiro do amor, porque aquilo te alimenta a alma. Não foi porque você ouviu numa palestra que ser bom é vantagem. Né? Porque a gente tem na nossa cabeça que a gente tem que ser bom porque alguém falou. Não é porque alguém me falou que eu tenho que ser bom. Não é porque alguém um dia virou e falou assim, Jéssica, você tem que falar, porque às vezes você tem uma certa facilidade de falar, que eu venho falar. Eu venho, às vezes, falar um pouco, pouquíssimo que eu sei, porque eu não sei quase nada, porque me é necessário isso. Não é porque alguém falou que é bonito. Não é porque alguém falou que é bom, mas você tem que fazer, senão você vai queimar no mármore do inferno. Não é por causa disso. A gente faz isso, a gente tem boas atitudes porque é necessário. Porque nos faz bem. Porque ao desligar esse ao vivo, eu tenho certeza que eu vou sair daqui com um bom sentimento. Mas não é como um sentimento de nossa, de ser um ser extraordinário, não. Mas talvez um sentimento de dever cumprido. É isso que eu sinto todas as vezes em que eu tenho a oportunidade de falar. E não que eu seja uma pessoa melhor, mas que outras pessoas, mas que talvez eu entendi um pouquinho. Pelo menos disso que eu tenho que fazer na vida, porque eu erro muito ainda. E São Francisco de Assis sempre dizia, né? Onde houver ódio, eu levo o amor. Que a gente possa assim, ser todos os dias na nossa vida. Ser um amor na vida de alguém, ser um amor na nossa vida, ser luz na vida de alguém, na vida das pessoas. Só o amor e a sublime caridade pode fazer que a gente consiga atingir o nosso caminho, que a gente consiga caminhar mais tranquilamente na nossa evolução espiritual. Não quer dizer que aquela pessoa que segue um caminho do amor, ela não vai ter problemas, ela não vai ter dificuldade. Não, então agora eu aceitei Jesus como o único livre salvador da minha vida, agora eu não vou ter problema nenhum. Sim, você vai ter muitos, talvez até mais do que você tinha. Mas a forma como você vai lidar com eles vai te deixar uma pessoa melhor, mais evoluída e mais leve. Você vai começar a entender o porquê que cada dor e a função de cada dor acontece na sua vida. Você vai ver as melhoras progressivas em você. E é isso que é a grande mágica da nossa existência. Porque para as pessoas que acreditam em reencarnação, a gente está aqui para aprender. Porque o nosso futuro como espírito é viver em planos espirituais superiores, né? Onde a gente consiga viver totalmente em paz, sem dificuldade nenhuma. Mas para que a gente consiga acessar esse plano, é preciso que a gente mude o mundo. E esse é o sentido da nossa existência. Porque o que mais tem pegado nas pessoas, a maioria das doenças que as pessoas têm exercido na vida, tem feito as pessoas adoecer, é essa falta de sentido na vida.
E o sentido da vida é esse, é amar, é ser amado, é ser um bom exemplo para as pessoas, é se sentir satisfeito consigo mesmo quando você age de uma atitude para o bem, porque as pessoas até se negam, né? Eu fui ali, fiz uma palestra, eu não posso me sentir bem, não. Eu vim cá no centro, né, quando voltar aos nossos trabalhos, eu fiz o meu trabalho, mas eu não posso me sentir bem. Pode sim. Ajudar as pessoas pode fazer você se sentir bem, sim. Isso não te torna egoísta. Te torna egoísta é você querer usar isso como benefício na sua vida. Te torna egoísta é que você querer ser reconhecido pelas pessoas por ser um ser humano melhor. Mas se sentir bem quando você estende a mão para o próximo, quando você entende a mensagem do mensageiro do amor, quando você entende o que Cristo veio trazer para a sua vida, em todas as passagens que Ele deixou, a todos os momentos que você tem a oportunidade de ler a Bíblia, escutar uma palestra e tudo, isso sim não é egoísmo nem caridade, é você se sentir conforto, é você entender que você está no caminho certo. E tem uma frase que eu acho que é de um filósofo, acho que é Cal, não sei o que, eu esqueço uma vez de anotar o nome dela, mas eu gosto de falar, às vezes sempre no final, para a gente poder fechar. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Quem sabe você seja a resposta da oração de alguém. Quem sabe você seja a resposta da oração de alguém. Toda vez que você estiver sentindo no seu coração que você precisa de ajudar alguém, você precisa de abraçar um irmão, faça. Talvez você seja a resposta da vida. Muito obrigada, mais uma noite de aprendizado e crescimento. A todos que estiveram presentes, aos que vão ver depois, e gratidão pela oportunidade. Ao Pai Tomé que sempre nos recebe tão bem. Obrigado, Jéssica. Mas essa espírita, psicografia Júlio Carvalho. Seja como for, não espalhemos mais o que há de mal. É no momento da escuridão que necessitamos de luz. É possível que tudo indique outros caminhos, e o desespero nos alcance. Entretanto, tenhamos fé e confiança no amanhã, lutando para que a nossa situação mude de alguma forma para melhor. É possível que muitos de nós estejamos sempre em desconforto e desespero, mas o caminho é para frente. É para lá que devemos ir, rumo a Deus, rumo à luz, com fé e esperança. Por isso, 3 palavras nunca devem faltar nos momentos de crise: confiar, esperar e servir. Gabriela. Então, todos tenham uma ótima noite, um bom resto de semana e voltamos na sexta-feira e sábado.